Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para começar a dar início aí às nossas aulas de redação da Castro Alves. Você já me conhece como professora de língua portuguesa e a partir de agora eu também serei aí a sua professora de redação, certo? Bom, quando eu tive contato aí com o conteúdo que vocês estão aí tendo ao longo desse ano aí, específico da segunda unidade, eu percebi que uma parte da segunda unidade já foi dada, porém, esse conteúdo que será cobrado do teste de redação que ainda será marcado, eu entendi por bem que seria interessante rever o conteúdo que será cobrado aí no teste com vocês, antes de dar aí continuidade exatamente do ponto de onde a professora parou, certo? Eu tenho conhecimento que na última aula ela entrou aí na questão de conotação e denotação e passou a atividade do livro, certo? Essa atividade já foi passada aí numa aula de linguagem figurada que a gente falava também sobre conotação e denotação. Já foi passada essa atividade que ela passou, ela apenas não sabia desse detalhe, mas o conteúdo de conotação e denotação também faz parte da redação e também será cobrado no teste. Porém, vamos aqui recapitular, rever todo o conteúdo que será cobrado no teste, porque assim, eu entendo que se eu peguei uma matéria agora com um bonde andando, digamos assim, e eu vá em breve aplicar um teste de redação, eu preciso explicar novamente o conteúdo para eu ter certeza que ele foi passado para vocês da forma que eu vou cobrar. Então, eu entendo por bem que a gente tem meio que fazer aí uma retomada de conhecimento, voltando aí um pouquinho, porque a partir do conteúdo da aula de hoje, tudo que eu disser a respeito desse conteúdo será cobrado no teste de redação. Então, vamos rever aí alguns pontos principais que vocês já estudaram aí em redação, nós iremos rever esse conteúdo, certo? Então, o tema da aula de hoje de redação é texto infográfico em livro didático. Vamos ver do que se trata. Bom, esses textos infográficos em livros didáticos, também conhecido como textos expositivos, vamos entender as características desses textos. Bom, ele apresenta informações sobre um objeto, um fato ou um assunto específico, fazendo uma descrição e enumeração de características. Então, por exemplo, se eu tenho lá nesse texto expositivo, está falando o quê? Sobre o ciclo da água. Ele tem lá questões relevantes acerca do ciclo da água. Fala como é que funciona, quais são as fases, as etapas, como é que se dá, como ocorre e tudo mais. Ou seja, traz informações sobre esse tema. A exposição deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Ou seja, vocês vão perceber aí que no texto expositivo e livro didático, a gente entende exatamente do que está falando. Por exemplo, se no texto expositivo está falando sobre a água, sobre o ciclo da água, isso está claro lá. O título do texto é o ciclo da água, aí tem lá imagens desse ciclo, né, como é que funciona, explicando aí passo a passo, uma tabela explicando como é que acontece. Então, esse texto expõe como é que acontece, como é que funciona o ciclo da água. Então, a gente percebe também que quando o assunto é novo, é importante a apresentação do maior volume possível de informações. Então, por exemplo, se é um conteúdo, se é a primeira vez que eu dou substantivo no sexto ano, eu tenho que colocar muita informação sobre substantivo, porque nunca foi visto antes, certo? Então, texto expositivo é isso. É você utilizar de imagens, tabelas, símbolos, juntamente com o texto para explicar sobre um conteúdo específico. Bom, quais são os recursos utilizados nos textos expositivos?
Dentre os recursos apresentados por textos expositivos, são mais comuns o uso de informação, descrição, definição, enumeração, comparação e contraste. São os recursos mais utilizados nesse tipo de texto. Vamos perceber isso na prática aí. Percebam que eu tenho aí um livro didático, né, mostrando aí alguns pontos e temos a seguinte explicação. Texto expositivo. Característicos dos artigos científicos também aparecem nos livros didáticos. Ou seja, o texto expositivo, que é aquele que fala sobre determinado assunto, trazendo dados, informações, características desse assunto, a gente encontra esse texto, que é um gênero textual. Lembra lá que a gente estudou gênero textual em português? Pois é, o texto expositivo também é um gênero textual, né? Ele está presente aí em livros, publicações científicas e em livros didáticos também que nós estudamos, né? É um texto sem espaços para várias interpretações, ou seja, as informações que estão nesse texto, elas são bem claras, não deixa sombra de dúvida, as informações são bem precisas para que o leitor consiga entender exatamente do que está falando e não tenha nenhuma menor sombra de dúvida sobre o assunto. Geralmente, esse texto expositivo, ele é baseado em comprovações obtidas por meio de experiências. O autor deixa claro o caminho que fez para chegar à conclusão, comprovando ou refutando a hipótese inicial. O livro didático tem a vantagem de simplificar o discurso científico. Então, quando vocês pegam, por exemplo, o livro didático de vocês, certo? Esse livro, ele tem uma série de informações, certo? Ele tem imagens, ele tem textos referentes a essas imagens e a intenção dele é explicar alguma coisa, né? E ele explica essa coisa através também das imagens, relacionando o texto com a imagem e explicando detalhadamente o que está naquela imagem, certo? É isso que o texto expositivo faz. A gente encontra muito texto expositivo em livro didático. Praticamente o livro didático inteiro, ele é formado por texto expositivo, que nada mais é do que você está falando sobre um assunto determinado e, para deixar bem claro para o leitor do que se trata, utiliza-se de imagens, gráficos, símbolos, né, números de pesquisas e por aí vai, para que o leitor assimile bastante conhecimento sobre aquele assunto. Então, basicamente, ele é utilizado aí em artigos científicos ou em livros didáticos, certo? Bom, algumas características dos artigos expositivos. É bom anotar isso aí. Muitos comuns são daqueles que são publicados em livros didáticos. Quais são as características comuns? Além do título, há subtítulos que introduzem e organizam as várias partes do texto. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, vou utilizar o livro de vocês, fica mais fácil para mim. Se eu tenho aqui um texto, né? A linguagem e a produção de sentido. Então, esse é o título, né? O texto, digamos assim, desse artigo. E ele traz aí, ao longo do texto, outros títulos menores, certo? Mas a gente entende que estão relacionados ao título principal, ao foco principal. São utilizados quadros, esquemas, ilustrações e fotografias para ampliar ou especificar as informações do texto principal. As palavras que apresentam os conceitos mais importantes do contexto aparecem em destaque. Vocês vão perceber no livro de vocês, eu estou utilizando de língua portuguesa, mas não é só de língua portuguesa, certo? Vários livros didáticos de vocês tem assim, por exemplo, palavras destacadas de alguma forma, né? Palavras em relevo, palavras em retângulos coloridos, ou seja, elas estão destacadas para poder fazer com que a informação ela salte aos olhos, digamos assim, e você memorize melhor aquelas informações. Então, a gente pode dizer que
O texto expositivo em livro didático é um texto que ele é elaborado com uma finalidade específica. É um texto elaborado com a finalidade de explicar sobre algum tema, algum assunto, de uma forma clara, objetiva, fazendo com que o leitor entenda exatamente o que o texto quer dizer. É isso que é um texto explicativo em livro didático, certo? Bom, com relação a isso, caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato, né? Quem tiver alguma dúvida, não duvide, pergunte, né? Nós temos aí um contato WhatsApp, é o mesmo contato para mim, né? Meu contato é o mesmo em português e redação, tá lá na rotina, novamente, tem sempre na rotina meu contato, certo? Em relação ao texto expositivo em livro didático, como já foi um assunto visto por vocês nessa unidade, nós estamos apenas revendo para reforçar esse conteúdo antes de seguir adiante. Eu vou passar uma atividade para vocês, uma atividade extra em PDF no arquivo, em arquivo de PDF no aplicativo da escola, no Clipe Escola, uma atividade extra aí, já que a professora passou as atividades do livro em relação a esse conteúdo. Eu estou passando uma atividade extra para vocês, só para verificar como é que está o conhecimento de vocês a respeito desse assunto da aula de hoje. Se vocês realmente aprenderam, se estão dominando, se pegaram aí o fio da meada, digamos assim, se conseguiram compreender o que é texto expositivo em livro didático, para a gente dar continuidade com o conteúdo da unidade. Porém, eu preciso ter um feedback de vocês aí, ver se vocês já estão dominando esse assunto aí que foi dado recentemente, certo? Tem também aí na aula de hoje, junto com a aula de hoje, a correção da atividade que a professora Karine me passou para casa. A maioria já fez essa atividade na minha aula, porém, alguns alunos não fizeram por algum motivo, então façam aí, foi uma atividade passada para casa. Eu vou enviar a correção para vocês verificarem por conta própria os níveis de erro, acerto, verificar o que aprendeu, o que não percebeu, dessa forma fixar o assunto. Então, após essa aula, assistam os vídeos complementares, respondam a atividade e envie para mim a fotinha da sua atividade para eu conferir, já que vocês estão sabendo que nessa unidade a atividade vale ponto, tá bom? A gente se vê na próxima aula de redação. Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp que eu respondo no mesmo dia. Não na mesma hora talvez, mas no mesmo dia sim. Então, essa foi a nossa primeira aula de redação. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Eu estou assim lisonjeada de estar substituindo a professora Karine. Espero estar à altura dessa substituição, porque é uma pessoa maravilhosa. Mas eu estou empolgada, confesso. Estou empolgada aqui com essa matéria de redação e a gente vai trabalhar com muita coisa legal dentro dessa matéria, que não é só texto, redação não é só texto. Claro, o foco é a produção textual, porém a gente pode trabalhar com música, com vídeo, né, com vários vertentes aí que tem a ver com redação e a gente vai se divertir muito aí nessa caminhada. Então, a gente se vê na próxima aula e até lá!